Olá, você, membro, amigos, inscritos no canal, você que de repente está passando por aqui aleatoriamente, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre ter força, força interior, força na fé, força na mente, força nas crenças, força, ter a conexão da sua mente conectada com a mente, com as alturas, com a mente de Deus, com a sua cabeça conectada, ligada, fundida com a cabeça de Deus, com a mente de Deus, com a inteligência de Deus, que é o Espírito de Deus, e está dando uma explicada o que é o Espírito, o que significa Espírito, a palavra Espírito. E a gente vai estar usando um pouco também sobre Abraão, Isaac e os descendentes de Abraão, que são a nação de Israel, e a mentalidade e a crença daquele povo nos dias de hoje, e o símbolo da bandeira de Israel, que é a estrela hexagrama, né, a estrela de 6 pontas nesse vídeo. Então, você e amigos, membros inscritos no canal, você amigo que está passando por aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo, né? E vamos estar aqui falando um pouco sobre essa questão da cultura judaica, da mentalidade, das crenças judaicas que são descendentes de Abraão, a conexão, a ligação que aquele pessoal tem com Deus por conta de serem descendentes de Abraão, a força da inteligência que aquele povo tem, é um povo muito inteligente e abençoado, que segundo informações, por trás de toda a tecnologia, desenvolvimento que se tem no mundo hoje, desenvolvimento humano, desenvolvimento das engenharias mecânica, aeroespacial, aeronaves, da ciência, da tecnologia, tem sempre o dedo de daquele pessoal da descendência de Abraão, que são hoje a nação de Israel, o povo judeu judaico, da cultura judaica. Então nós estaremos abordando tudo isso aqui neste vídeo. Também nesse vídeo nós vamos procurar estar sempre sendo um pouco mais breve, mais rápido, para que o vídeo não fique muito longo, porque as pessoas não querem saber de vídeo longo. Sabemos disso, que as pessoas já olham ali o tempo de duração do vídeo, se ele é mais de 20 minutos, nem todo mundo está com tempo para estar assistindo um vídeo longo. Então nós vamos procurar ser mais compilado, mais resumido possível, para que o vídeo não fique muito longo, muito demorado, nem muito grande, para que as pessoas possam assistir tudo de forma compilada o mais rápido possível. E a gente vai estar falando aqui sobre inteligência judaica, a cultura, a mentalidade judaica do povo, né, de Israel, da nação descendente de Abraão, do povo descendente de Abraão, Isaac, e a cultura hebraica, a da inteligência, né, judaica do povo de Israel. E como falamos aqui, né, já o símbolo da bandeira de Israel, que é ali a estrela hexagrama, né, que tem ali aquelas 6 pontas, inclusive há quem diz que o símbolo daquela bandeira, daquela estrela ali, está falando assim na terra como no céu. Então, ou seja, a inteligência dos descendentes de Abraão é vinda de Deus, porque o Espírito, como falamos agora há pouco, o Espírito trata-se da inteligência humana, da capacidade de se desenvolver. Por exemplo, vamos usar aqui uma ilustração aqui daquelas árvores pequenininhas, né? O pessoal fala que algumas são até milenar, aquelas árvores, o bonsai, né, que os japoneses fazem, não tem aquelas árvores pequenininhas, que dizem que algumas são centenárias, algumas são milenar, o bonsai, aquelas árvores minúsculas. Pois bem, o espírito humano de cada pessoa, cada um, Deus deu um espírito pessoal, é a personalidade, a inteligência de cada um. Assim como Deus também tem o espírito dele pessoal, que é o supremo, superior de todos nós, que é a nossa salvação, para quem se rende a ele, né, claro, e o reconhece. Então, a questão do espírito, a palavra espírito, ela trata-se da inteligência, tanto da de Deus quanto a de cada um, pessoal, humano, de cada um de nós individualmente. A palavra espírito significa inteligência, intelecto a ser desenvolvido ou aniquilado, atrofiado, como uma árvore bonsai. Porque a árvore bonsai, ela pode ser tirada de qualquer uma espécie de árvore, porém ela vai ser feita em muda de alporquia, tirada de uma árvore, muda de alporquia, e ali ela vai sendo podada, podada até ficar uma árvore minúscula, de repente velha, com décadas de existência, porém minúscula, atrofiada,
atrofiada. E assim é o espírito humano, atrofiado. Pode ser atrofiado, pode ser... Onde é que dá origem à mediocridade? Por quê? É botar limite na inteligência que Deus deu ao homem, ao ser humano. Então o espírito, a palavra espírito quer dizer isso aí, inteligência, capacidade intelectual de ser desenvolvida ou atrofiada, aniquilada, como uma árvore bonsai, ela é dominada, podada, para ficar ali limitada, pequenininha, controlada. Então às vezes tem pessoas que aceitam ter seu espírito, seu intelecto atrofiado, aniquilado, podado, reduzido. E Deus é grande, é infinito, a grandeza, o Espírito de Deus, o poder de Deus é grande. Quando buscamos a Deus de todo o nosso coração, como fala ali em Salmos 34, buscar o Senhor, Ele, né, atende o aflito, o que busca, perto está o Senhor dos que o buscam. Salmos 34 fala isso. Então assim, é buscar a grandeza de Deus, que a grandeza de Deus ela é adubo para a nossa árvore bonsai, que é o nosso espírito, que é a nossa inteligência, a humana. Principalmente aquelas pessoas que vê que são tão mesquinhas, pessoas medíocres, pessoas narcisistas, cruéis, pessoas, mães, pais cruéis, madrastas e padrastos cruéis com os enteados, mães e pais que são cruéis, impiedosos com os filhos, ignorantes, não pensa que se está ferindo, ou se está maltratando, destruindo os filhos. Isso são gerações que vão contribuindo para que haja gerações problemáticas pela frente, diversas gerações de pessoas medíocres, pessoas más, perversas, cruéis, que têm seus espíritos limitados, não tem aquela compreensão grande como Deus quer, como o Espírito de Deus quer que tenhamos uma compreensão grande, ampla, ilimitada, infinita, sem limitação, com a permissão grande de crescer mais, porque o Espírito de Deus ele é como se fosse adubo para o espírito humano, que o espírito humano é como se fosse árvore bonsai, limitada, pequenininha, controlada, aniquilada. A árvore bonsai ela não é aniquilada, é pequenininha, ela não é moldada para ser pequenininha, de enfeite. Pois bem, a inteligência, o espírito humano é quase que da mesma forma como árvore bonsai, controlada, aniquilada, miudinha. Porém, a grandeza do Espírito de Deus, da inteligência, da capacidade, das engenharias mecânicas de Deus celestial, das alturas, ela como um adubo para o espírito humano crescer, deixar de ser árvore bonsai. Porém, o ser humano não vê isso, não entende isso. E o povo descendente de Abraão, há quem diga que os países mais desenvolvidos do planeta, como alguns países da Europa, da América do Norte, principalmente Suíça, França, Alemanha, Canadá, a Inglaterra, outros países aí que são desenvolvidos no mundo, que dominam a tecnologia da mecânica, a tecnologia das ciências, da medicina, da literatura, das universidades. Há quem diga que todo esse desenvolvimento humano, tecnológico do planeta e mundial, há quem diga que por trás de todo esse desenvolvimento da tecnologia, da ciência, da literatura, das universidades, da engenharia mecânica espacial, das aeronaves, de toda tecnologia de informática, computação, sempre tem um dedo, uma mão de inteligência judaica do povo de Israel por trás de todo esse desenvolvimento tecnológico humano mundial no planeta. Há quem diga que todo esse desenvolvimento que existe nos tempos atual tem sempre a mão de alguém de Israel por trás, porque esse povo descendente de Abraão, eles têm a grandeza do Espírito grande de Deus, que como se fosse a alma deles, a inteligência deles não é bonsai como a maioria das pessoas do mundo, do planeta, que tem a alma, o espírito bonsai podado ali, aniquilado, controlado, minúsculo. Então esse povo descendente de Abraão, eles têm uma grandeza de compreensão, de entendimento elevada, ampla, adubada pelo Espírito do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel. Então fala-se também que essa questão dali da estrela, da bandeira de Israel, né, que é o hexagrama, né, que é a estrela de 6 pontas, ela foi criada, se não me engano, segundo alguns, ou por Davi, pelo próprio rei Davi, ou Salomão, que foi filho de Davi.
Salomão teve uma experiência muito grande com o Espírito de Deus, com a inteligência de Deus, com a cabeça de Deus, com a pessoa de Deus, porque quando Salomão construiu o templo, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. E Deus falou com Salomão e perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Né? Que Salomão até pediu para ele sabedoria. E Deus deu muita sabedoria para Salomão. Então, ou seja, ali foi uma experiência de Salomão com a cabeça de Deus, com a mente, com a pessoa particular interior do próprio Deus. Ou seja, Salomão teve um encontro, uma experiência com a pessoa de Deus, com a cabeça de Deus, com o espírito, com a inteligência, com uma pessoa particular íntima de Deus. Salomão teve essa experiência, esse encontro com a pessoa íntima de Deus, com a pessoa de Deus, com a cabeça de Deus. Então, assim, esse povo hebraico, a cultura hebraica, a cultura da inteligência judaica, a inteligência do povo hebreu, os descendentes de Abraão e Isaac, essa gente, eles têm assim, uma herança de mentalidade, uma herança cultural de mentalidade, já desde Abraão, porque Deus agradou tanto de Abraão e de seu filho Isaac, porque Deus cabia dentro desses homens, porque eles tinham a grandeza, eles tinham uma grandeza por dentro, eles eram grandes por dentro, que Deus coube dentro de Abraão, coube dentro de Isaac e na descendência de Abraão e Isaac. Então, se essa gente, eles herdaram um pouco da genealogia de Deus, porque eles tinham a grandeza, eles eram grandes por dentro, até hoje eles carregam isso ainda com eles, pelo planeta, pela humanidade, essa grandeza a árvore, a mente, a alma deles não ser árvore bonsai, atrofiadinha, aniquilada, minúscula por dentro, a alma deles, a capacidade, a inteligência humana do povo, da inteligência, da cultura, da mentalidade judaica de Israel, os descendentes de Abraão e Isaac, eles não são árvore bonsai na alma, no interior, na compreensão, eles não são atrofiadinhos como o resto da população do planeta, na maioria, segundo estudos e pesquisas falam que só 2% da população do planeta tem grandeza interior, que são os mais ricos do mundo. Desses 2% da população do planeta está esse povo de Israel. E o resto, 98% da população do planeta, é tudo de vida média baixa para baixo, pobre. Então, assim, esse pessoal da cultura judaica, o pessoal de Israel, descendente de Abraão e Isaac, essa gente, a alma deles, a árvore interior pessoal deles, a consciência deles não é moldada pequena, eles pensam grande, eles têm grandeza de compreensão, de entendimento das coisas, porque eles são descendentes próximos de Abraão e próximos a Deus por serem esse povo escolhido de Deus, porque Abraão carregava no genes, na genética dele, essa grandeza de ser grande por dentro, não ser árvore bonsai. Abraão não era árvore bonsai na alma, pequenininho, moldado, podado, controlado. Não, Abraão tinha grandeza na compreensão, ele era grande por dentro, que Deus se agradou tanto dele, que os descendentes de Abraão até hoje são assim. Então, as ciências estuda as condições da alma e classifica e cataloga a alma humana de duas formas, como memórias: memória consciente, racional, pensante, e memória inconsciente, irracional, subconsciente ou emocional. A memória consciente e a memória inconsciente, a memória consciente racional pensante e a memória inconsciente subconsciente emocional. A memória consciente, as ciências classificam ela como tem predominância menor, de só 5% de memória. Já a memória inconsciente, subconsciente ou emocional, essa memória é a maior memória, ela tem 95% de porção. A memória inconsciente ou memória subconsciente emocional é que armazena tudo da vida humana, todas as lembranças, problemas, coisas boas, armazena tudo na maior memória, que é a memória subconsciente, inconsciente ou memória emocional, que ela é 95%, a maior parte da alma humana. Ou seja, a alma humana, a ciência classifica e cataloga a alma humana nessas duas condições: memórias consciente e memória inconsciente. A memória consciente é a memória racional pensante e a memória inconsciente é a memória subconsciente ou emocional. A memória inconsciente ela é 95% maior em predominância. Já a memória consciente racional ela é só 5%. Já o Dr. Joseph Murphy, no livro dele O Poder do Subconsciente, ele fala
como a sincronização, a união dessas duas memórias torna-se tudo mais poderoso. Ou seja, isso ele está falando que é a prática de exercer a fé, colocar as duas mentes para trabalharem numa sincronização juntas, como ponteiro de relógio. Porém, ao ver, no entender que se dá quando se lê esse livro, O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, dá-se no entender que ele fala que é colocar as duas mentes para trabalhar numa sincronização como se fosse um relógio. Porém, no sentido anti-horário, porque a mente, segundo as ciências, a mente esquerda, a mente é dividida em dois lados, o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo é o lado racional pensante. Já o lado direito é o emocional, ligado ao subconsciente, a maior memória, a memória depósito estoque. Então, dá-se no entender que é em formato de um relógio, porém em sentido anti-horário. A sincronização, como o Dr. Joseph Murphy fala, que as duas mentes devem trabalhar em sincronização, trabalharem juntas como um relógio, dá-se a entender que tem que ser no sentido anti-horário, porque a memória esquerda, a memória é dividida em duas memórias, memória racional pensante, que é do lado esquerdo, e a memória emocional, que armazena, guarda, estoca tudo, todas as lembranças da vida. Então dá-se a entender que é em formato de um relógio, que o Dr. Joseph Murphy fala que as mentes devem trabalhar de forma sincronizada, porém como um relógio. Então dá-se a entender que tem que ser de forma e formato sentido anti-horário, porque lembra, armazena, estoca, torna a lembrar, puxa da memória emocional, lembra, armazena, estoca, lembra, armazena, estoca. Então o Dr. Joseph Murphy ele fala isso no livro dele, que as duas mentes, as duas memórias, tanto consciente, racional, pensante, quanto a memória inconsciente, subconsciente, emocional, devem trabalhar de forma sincronizada, como formato de um relógio. Então dá-se a entender que tem que ser no sentido anti-horário, porque a mente esquerda ela simboliza a memória racional pensante, e a mente, a memória direita do lado direito é a memória emocional que armazena e estoca as coisas da vida. Então, aí entra a questão também da ilustração do copo, metade vazio, metade cheio, que também está inclusa nessa literatura. A memória ali, a parte cheia do copo simboliza a memória inconsciente, onde tudo ali está armazenado. Tudo que já conquistamos, a gente esquece, a gente quer mais. Então a gente acaba esquecendo de lembrar de tudo que já conquistamos, que já alcançamos. É como se fosse ali a metade cheia do copo. E a metade vazia do copo é aquela parte que ainda simboliza que tudo que ainda está faltando, que a gente ainda quer. Ali também está ali a memória pensante, racional. Que se não vigiarmos, a gente vai usar essa memória pensante para trabalhar, focar só naquilo que ainda está faltando. Ou seja, a gente vai inconscientemente, a sabotagem também vai estar ali na parte vazia do copo. Para nos enganar e fazer pensar que ainda não conquistamos nada, que ainda está só faltando. Vai dar aquela sensação de que ainda está faltando coisa, que está só faltando, porque a tendência, aquela metade vazia ali do copo, simboliza tudo que ainda está faltando, tudo que ainda não alcançamos. Ou então, problemas, faltas, apertos, contas a pagar, simboliza tudo ali na parte vazia do copo. Escassez, sabotagem, vai estar tudo ali na metade vazia do copo. Então ali também a memória racional pensante, que é só 5% da memória da alma. Já a parte da metade cheia do copo simboliza a memória, a maior memória, que é a memória inconsciente, subconsciente ou emocional, que é 95%. Ali está armazenado tudo, todo o histórico humano, pessoal, da vida de cada um ali na parte cheia do copo, que simboliza também a memória subconsciente emocional. Aquela metade cheia do copo. Ali também está tudo que já alcançamos, que conquistamos, que às vezes acabamos esquecendo de lembrar de tudo que conquistamos e acabamos de deixar a nossa mente ser traiçoeira e nos enganarmos e focar toda a nossa atenção, nosso foco, nossa energia naquilo que ainda falta, em tudo que ainda falta, em tudo que ainda está faltando para alcançar na vida. Então, a mente humana ela é sorrateira, ela tem esse poder de prender, escravizar a pessoa em tudo aquilo que ainda falta, em tudo aquilo que ainda está faltando. E está ali simbolizado na metade vazia do copo. Então, quando o Dr. Joseph Murphy fala de colocarmos nossas memórias, nossas mentes para trabalhar de forma sincronizada, como um relógio, vai estar lembrando, armazenando, lembrando e armazenando, lembrando e armazenando para reforçar e fortalecer
a fé consciente, a fé inteligente, e em sermos agradecidos por tudo aquilo que já alcançamos, que já obtemos, que já tivemos de realização, de resultados. Então, assim, quando colocamos a mente para trabalhar de forma sincronizada, de forma inteligente, a memória consciente, racional, pensante, com a memória inconsciente, subconsciente e emocional, para trabalhar de forma sincronizada juntas, isso cria-se um poder, um campo de poder maior. E aí é que a inteligência judaica entra no negócio. A inteligência dos descendentes de Abraão, das pessoas mais inteligentes desse planeta, que estão por trás de todo o avanço tecnológico do planeta e da humanidade. Porque essa gente, eles conseguem botar a inteligência deles para trabalharem de forma sincronizada, como o Dr. Joseph Murphy fala, botar as duas mentes, as duas memórias para trabalharem de forma sincronizada juntas como um relógio, no sentido anti-horário. Memória racional, pensante, que é o lado esquerdo, e a memória emocional, inconsciente, subconsciente, que é o lado direito, onde é que armazena, estoca toda a inteligência, todos os problemas da vida, as vitórias, as soluções, as tecnologias, todo o desenvolvimento de inteligência, de capacidade vai ser armazenado ali na memória emocional, inconsciente, subconsciente, que é o lado direito, que também é o lado dos sentimentos. Vai estar tudo armazenado ali. Então, quando se fala da sincronização das duas memórias, das duas mentes, racional, pensante, inconsciente, subconsciente e emocional, é como se fosse um relógio trabalhando no sentido anti-horário. E aí é que entra a grandeza do povo, da cultura hebraica, judaica, dos descendentes de Abraão e Isaac. Quando, né, segundo informações, não sabemos, não sabemos bem se foi Davi ou o próprio Salomão que criou aquela estrela hexagrama, 6 pontas, que é a ponta de cima e a ponta de baixo. Significa assim na terra como já é no céu, ou seja, assim na terra como já é a grandeza do espírito da inteligência, das engenharias mecânicas de Deus, da grandeza de Deus, ou seja, Deus quer isso para nós. Então ali, quando eles criaram a estrela hexagrama, tanto o Davi ou Salomão, se não me engano, não me lembro qual dos dois, que foi para essa descrição da alma humana, assim na terra como já é no céu. É o que falam, que o símbolo daquela estrela significa isso. Quando eles desenharam aquela estrela, já foi pensando nisso. Olha só a capacidade da inteligência desse povo, descendente de Abraão e Isaac. Quando eles desenharam aquela estrela, já foi para descrever essa questão, essas condições da alma humana, principalmente dos descendentes de Abraão e Isaac. Assim na terra como já é no céu, ou seja, grandeza da alma, grandeza na alma, como já é nos céus, que é a grandeza do espírito da alma de Deus. Quando os descendentes de Abraão e Isaac são os mais inteligentes das ciências e da tecnologia aqui nesse planeta. Para esse vídeo não ficar muito longo, pessoal, vou encerrando por aqui, porque isso aqui é um assunto muito grande, muito bacana, é de engenharia mecânica pura, de engenharia de inteligência, engenharia da inteligência, da engenharia mecânica divina, celestial. Então esse assunto é muito grande, rende muito. Talvez em outros vídeos a gente volte a falar desses assuntos. Para não ficar muito longo, já vou terminando por aqui. A gente volta a falar desse assunto em outros vídeos. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Comente aí, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Obrigado pela sua audiência até aqui, por você ficar até o final desse vídeo. Comente, engaje aí, para que quando postarmos conteúdos novos por aqui no canal, você possa estar recebendo notificações. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.